Jogo certo desta terça-feira, eu posso dizer assim que a torcida considera como o paredão tricolor. Passei a bola para ele já. Você considera assim, Marcelo Boeck, como paredão tricolor? Trabalho para isso, né? Acho que a gente é avaliado e a gente sempre há um julgamento em cima do presente, né? Lógico que o ano passado, particularmente falando, individualmente falando, foi muito bom. Criou essa imagem toda, né? E hoje a gente, falando pessoalmente, eu, a minha esposa, a gente sabe aquilo que a gente representa para Fortaleza e a gente sabe a responsabilidade disso, né? Mas é uma história nova, é um ano novo que a gente tem que demonstrar muito novamente. Mas graças a Deus não está sendo só uma fase, está sendo contínuo, então que possa permanecer muito tempo. A gente trabalha realmente para isso. Que aí no fim das contas, quando a gente não estiver mais jogando, que possa ser lembrado, que eu acho que é uma lembrança carinhosa, né? Olha, você falou do ano passado, 23 de setembro de 2017. Essa data foi bem marcante para você, hein, Boeck? Acho que para todos nós, né, tricolores, que o fim de uma angústia, o fim de uma história terrível na história do Fortaleza, e a gente pôde estar presente nesse marco positivo, né? Eu acho que a gente não tem a noção exata ainda de tudo aquilo que representa essa data, mas eu creio que daqui uns 10, 20 anos, quando forem contar a história do Fortaleza, ou quando tiver 200 anos do Fortaleza, ainda vão lembrar daquele 23 de setembro, né, de 2017, onde uma equipe que totalmente desacreditada, totalmente que ninguém apostava, que nos últimos anos se tornou a pior, segundo muitos, é a equipe que levou Fortaleza novamente à Série B e nos dá uma alegria muito grande, porque é uma história muito boa que eu vou contar para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos e assim por diante. Você costuma rever jogos, assim, principalmente esses jogos decisivos? Eu gosto de olhar, né? Esse contra o Tupi, você já assistiu quantas vezes depois, entendeu? Isso aí... Aquela defesa, mesmo que eu não quisesse, me mandaram tantas vezes que... Mas de maneira alguma eu me deixo levar por um orgulho, por um ego, por uma soberba, né? Eu acho que foi aquele momento, precisava ser feito aquilo. Deus abençoou que foi feito de uma maneira brilhante, né? E ainda mais individualmente falando, aquilo que foi o meu ano e aqueles 2 jogos, né? Que foi os jogos... do acesso, mas aquilo só me motiva e me dá mais alegria de trabalhar, de querer desenvolver mais, de saber que podemos fazer muito mais do que uma subida para a Série B. Eu acho que essa é a mentalidade que nós temos que ter aqui no Fortaleza, não dá para parar somente nisso, até porque o Fortaleza é muito grande e o nosso respeito ao Fortaleza seria muito pequeno se a gente parasse somente nesse acesso para a Série B. Um dos momentos mais emocionantes da carreira, Boeck? Com certeza foi o mais emocionante. Por mais que eu tivesse um título mundial, uma Libertadores, enfim, Europa, aquele negócio todo, Champions League, você vinha aqui para um desafio como esse, porque todo jogador de futebol, quando nasce num grande clube, como eu nasci no Internacional, a gente tem um projeto de carreira, mesmo que seja sonhador ou seja um plano, sempre jogar em Série A, sempre jogar em grande nível e tal, e aí tu vai vir para uma Série C, por maior que seja o clube, sempre há um pé atrás, sempre não é todo mundo que vem. O que te fez vir para a Série C, então? Naquele momento que eu recebi a ligação, no dia 18 de novembro de 2016... Eita, que horas? Tem tudo decorado. Sabe a hora? 5 e pouco da tarde. Meu Deus do céu. Já ele vai dizer pra gente os números da Mega Sena. Já, vai. Não, chega a isso. Mas aí o Enio Mourão ligou, né? Naquela fase da minha vida, eu estava preparando a minha vida para encerrar. Tipo assim, já estava de saco cheio de futebol. Sério, Boeck, que queria parar? Tem muitas coisas extra-campo. Porque quando a gente entra no estádio, é aquele show, aquela festa, que é aquele momento mágico e único que o jogador tem total liberdade de mostrar aquilo que aquilo que ele tem de qualidade. Mas tem muitas coisas fora do campo que acabam te entristecendo, te deixando infeliz e te desmotivando. Então, eu creio que o jogador de futebol, a maior parte dele não é só a qualidade individual, técnica que a gente tem, mas principalmente a mental, de aguentar, de suportar isso e ser um vencedor em cima dessas dificuldades, né? E naquele momento a gente tinha alguns bens pessoais de investimentos, tipo restaurante, nós tínhamos uma marca também, uma loja que a gente vendeu já para voltar para minha cidade. Eu tinha pensado em me candidatar a ser vereador da minha cidade. Sério, mano? Vote em Boeck. Já tinha um sloganzinho? Não, eu tenho um projeto na minha cabeça já de escolinha, já que eu vou botar em prática mesmo como jogador. Mas naquele ano de 2016, eu e minha esposa confirma tudo isso. Se fosse um pouquinho antes, eu já tinha me candidatado a ser vereador e fazer um projeto social
na minha cidade. Mas quis Deus que acontecesse esse telefonema, e não foi eu que aceitei na primeira, foi a minha esposa. Então hoje, muito daquilo que a minha motivação, a minha alegria, a minha felicidade de estar hoje aqui no Fortaleza e ser aquilo que eu sou hoje pro Fortaleza e o que o Fortaleza é para mim, se deve muito na hora que eu desliguei o telefone. Eu falei: Daiane, Série C, Fortaleza, não me encheu os olhos, né? Ela falou assim: mas eu estou sentindo sentindo uma paz, assim, uma motivação que eu acho que a gente deve seguir aí. Porque nós tínhamos algumas sondagens da Suíça, tinha a possibilidade de ficar na Chapecoense, mas eu não estava muito voltado para isso, nenhuma delas. Só que aí, pós-tragédia, né, aí eu já botei uma outra pessoa para negociar com o Fortaleza, tipo assim, porque eu quero ver até onde Fortaleza vai, aquilo que é o projeto, porque eu nunca Você não sabia nada, assim, não tinha tanto conhecimento. Não, eu sabia quem era o Fortaleza, porque a gente acompanhou, acho que todo o Brasil acompanhava a saga do Fortaleza todo ano de subir de divisão e não conseguia. Todo mundo via o Castelão. Quem vai ver o Fortaleza, tu quer ver o Castelão cheio, aquela torcida, aquele jogo do acesso, né? E aí, como eu queria, na minha vida eu nunca priorizei o dinheiro, nunca o salário, por melhor que fosse, não era aquilo que me motivava a ir para um lugar, era o projeto, era esse projeto. Por isso que eu voltei para o Brasil, tinha 2 anos e meio de contrato lá na Europa, e era um contrato muito bom, jogando Champions League e tal, mas eu quis voltar para o Brasil por um projeto pessoal também, familiar. Então deixei um amigo meu, que eu conheci durante o ano lá na Chapecoense, que ele era empresário de 2 jogadores que chegaram a falecer até. Deixei ele tocar, e quando houve a tragédia eu pedi assim: eu preciso de uma semana, porque eu preciso prestar toda a homenagem, todo o auxílio, tudo aquilo que eu podia fazer, que era tão pouco perante tudo que aconteceu, eu precisava ter aquela semana voltado lá. Pós-velório, então, depois do velório, quando a gente voltou para casa, que foi um sábado à tarde o velório, no domingo foi quando eu botei tudo para fora. Então eu passei o dia em casa chorando, vendo as matérias, porque aí eu pude acompanhar realmente aquilo tudo que aconteceu. Cai a ficha assim mesmo, né? De tudo. Só que aí na segunda-feira houve um virar de página, e eu creio muito que foi na mão de Deus naquilo que a minha esposa tinha falado. A gente aprendeu uma lição muito dura, né, que vai ficar eternamente aquela tristeza por perder quem a gente perdeu de tão próximo, porque a gente nunca acha que acontece perto da gente. Quando acontece perto da gente toma um susto e começa a dar valor muito mais àquilo que eram as coisas corriqueiras do dia a dia que a gente deixava passar. Fazer um dever com nossos filhos, ir ao cinema com nossos filhos, sair para jantar com a nossa esposa, dar mais tempo para a família, tanto que aquelas férias a gente não saiu de casa, da minha cidade. Ficamos todos juntos. E os meus filhos, principalmente o meu filho, que já tinha um entendimento maior, mais velho, ele se apegou muito a gente. E até hoje ele é muito apegado por causa disso. Ele tem um medo muito grande de perder os pais, porque ele viu muitos filhos perderem os seus pais naquela tragédia. Então, hoje, depois desse dia, houve assim, aprendemos, foi uma lição dura, vai ficar uma lição de princípios para nós, uma tristeza eterna por perder quem a gente perdeu, mas Deus nos deu uma segunda chance de viver algo diferente. E aí foi quando de segunda até quinta foi resolvido tudo com o Fortaleza, e eu já estava super motivado. Já não queria saber se era Série C, se era Série D. Eu queria vir. E eu lembro que no dia a gente fez uma coisa que a gente nunca fez na vida, que é viajar no Réveillon. Então a gente viajou, dia 1º a gente chegou aqui, no dia 2 começamos, e desde lá, hoje nós já planejamos ficar em Fortaleza pós-carreira por tudo aquilo que foi em 1 ano e 3 meses aquilo que é a nossa vida aqui. Olha, então a gente pode dizer que foi no momento que você foi como terceiro goleiro ali na Chapecoense, deu aquela insatisfação do goleiro, mas por outro lado... Já era o quarto, mas já foi uma coisa boa, né, Boé? Que são aquelas coisas do futebol, às vezes te proporciona uma certa tristeza, mas por outro lado tem algo melhor lá na frente, né? O normal era eu estar naquele avião, né? Agora, se eu ia sobreviver ou não, provavelmente não. Porque eu não gostava de sentar muito atrás no avião. Todo mundo que sobreviveu sentava atrás. Então, o normal, eu voltei para o Brasil para eu estar naquele avião. Essa era, nu e cru era, né? Mas a gente fica muito triste por tudo que aconteceu, as famílias até hoje, né? Jamais vão ter, por maior valor que seja uma indenização ou outra, jamais vai ter aquilo que é realmente a representação do marido, do pai, né? Do ser filho, humano, né? Do ser humano. Então, já foi a tristeza tremenda e vai continuar sendo. Mas para a gente que ficou é uma lição muito grande, é uma lição de vida. Eu lembro da primeira frase, às 3h30 da manhã, quando a gente ficou sabendo, da minha esposa, para mim, a gente em lágrimas, ela virou e falou assim, como nós somos ingratos a Deus. Porque quando a gente cai de uma posição de 1º para 4º, o mundo conspira contra mim, né?
E aí quando a gente escapa de uma tragédia como essa, a gente fala assim, nunca fugiu do controle de Deus. Então hoje nós estamos aqui, representando todos aqueles que partiram, mas com uma motivação muito grande de viver e de ser ingrato, porque Deus me deu um dom de jogar futebol, e do qual eu estava desistindo dele, e hoje eu tive uma segunda chance de fazer uma história, de viver uma história, estar construindo uma história num grande clube como é o Fortaleza. O que é que te deixa mais assim, além disso também? Perder posição te deixa muito chateado, Boeck? Demais. Boeck agora vai ficar os 4 jogos na reserva. Não, nem me fala. Nem me fala. Eu acho que o jogador de futebol que perde essa noção, que fica alegre, que fica acomodado. Eu sempre costumo dizer que na palestra, se um dia eu perder o friozinho na barriga, o suor na mão, aquele negócio, aquela ansiedade de querer começar o jogo, eu tenho que largar, porque aí eu já não tenho mais a motivação real de ser um jogador de futebol. Então eu acho que todo mundo tem que ter isso. E tem que ficar... Uma coisa é você ficar triste ou com raiva de não jogar, outra coisa é perder o respeito. Perder o respeito é uma outra coisa. Exatamente. Né? Nós temos companheiros que jogam, que têm qualidade para jogar e que são colocados lá porque eles fizeram por merecer. Então a gente fica frustrado com a gente mesmo, triste com a gente mesmo, querendo logo dar uma resposta. É a mesma coisa do goleiro quando falha. No jogo seguinte já quer logo que chegue para demonstrar que foi... todo goleiro falha, mas já quer o jogo seguinte para demonstrar que está de volta. Então acho que é assim. Hoje você se sente a referência aqui no Fortaleza? A gente, com toda humildade possível, assim, né? Com toda humildade, o pé muito no chão. Às vezes vem jogadores que não conhecem um pouco daquilo que a gente viveu ano passado e podem achar, se acha, não é nada disso. A gente sabe a responsabilidade de tudo aquilo que a gente viveu ano passado e hoje nós estamos vivendo um Fortaleza diferente, com uma qualidade de estrutura, física, campo, o CT, o PC, aquilo tudo que é a qualidade de campo dos jogadores, individual, comissão técnica, tudo aquilo, porque nós fizemos algo muito grande o ano passado, que a gente não tem a real noção ainda. Mas hoje o Fortaleza e esses jogadores que chegaram têm que ter essa noção. Passamos por um inferno e hoje nós estamos começando a caminhar a passos largos numa profissionalização que vai dar condições supremas a todos nós desenvolver aquilo que é o de melhor e é isso que é o que vale. O jogador nunca pode estar acima do Fortaleza. O Fortaleza é sempre maior que tudo. É esse o respeito e dentro disso é uma responsabilidade minha ser essa referência de passar isso. Assim como o Pablo, como o Líder, como o Shoa, como o Bruno, como o Felipe, aqueles que ficaram, de passar isso. Isso é o Fortaleza. Nós vamos sofrer pressão em todos os momentos. Não é porque a gente saiu da Série C para a Série B que vai acabar a pressão. Porque o dia que acabar a pressão no Fortaleza, quer dizer que a nossa torcida encolheu, que nós não somos o grande clube que a gente é. E essa pressão existe e precisa ter para que a gente possa, com todo o respeito nessa pressão, que a gente possa desenvolver e fazer com que o Fortaleza cresça. Tá certo. Segura um pouquinho, hein, Boeck, que o papo tá bom. Desta terça-feira no Jogo Certo, Marcelo Boeck, o goleiro do Fortaleza. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Não sai daí, hein? A gente volta já já. Estamos de volta com o Jogo Certo, nosso convidado Marcelo Boeck, Campeonato Cearense de 2018. Como é que você está vendo essa trajetória do Fortaleza na competição, hein? A gente sabe que teve derrotas nesse período, né? Do qual a gente... É difícil de digerir, né? Difícil de a gente absorver muito fácil isso. São derrotas que um clube, que nós não podemos esquecer, que nós temos 70%, 80% do plantel é novo. Por mais que tenha ficado alguns jogadores, o plantel é novo. E isso requer tempo para entrosar. E isso não é justificativa para as derrotas que a gente teve. Agora, derrotas fazem parte do nosso aprendizado. E são aprendizados duros, né? Porque a gente não pode esquecer, a gente tem que aprender. Agora, em 13 jogos, a gente ter 9 vitórias é um rendimento bom, satisfatório bom. Não é o melhor que a gente queria, mas é um satisfatório bom, do qual a gente não precisou sofrer numa primeira fase de classificação, do qual a gente classificou sem mesmo precisar entrar em campo na última rodada, por mais que nós temos a responsabilidade de sempre entrar em campo, independente da classificação, para ganhar. O nosso último jogo, a gente não precisa, que nem o outro ano, a gente pensar, não, vamos ganhar aqui, porque nós precisamos depender do resultado lá, assim. Então isso não é recorrente esse ano, e isso é bom. Isso é bom porque a gente aprende também nas vitórias e a gente tem que se acostumar com as vitórias, ser feliz. Então, eu acho que é um ano que nós temos muito a crescer ainda, muito a melhorar. Os indícios e os potenciais que nós temos no nosso plantel nos dá uma esperança e uma certeza, uma convicção naquilo que nós estamos fazendo, que há condição de melhorar e fazer grandes campanhas, seja no Cearense, seja na Série B. Agora, lógico, então nós temos que saber
botar o pé no chão e ralar muito, trabalhar muito, porque não vai ser um ou dois jogadores que vão se destacar. Aqui nós temos o grupo, e o grupo é que interessa, que todos estejam com a mesma mentalidade, com o mesmo foco, e nós temos essas condições de chegar numa semifinal e numa final e fazer o Fortaleza voltar a vencer o campeonato e trazer esse troféu para nossa casa. Vocês ficam com essa pressão, Boeck? Eu falo assim, o torcedor fica muito naquela cobrança de ver o título cearense, né, pelo lado do Fortaleza. Já que o Fortaleza está só em uma competição, vocês ficam com essa pressão e essa cobrança também dentro do elenco para conquistar esse título? A gente sabe disso, né? Nós que criamos isso, nós que fizemos acontecer isso, nós não temos um calendário tão cheio, então a nossa responsabilidade ainda aumenta de ter que devolver isso para o clube. Eu acho que ainda mais se tratando de centenário do clube, nós temos essa obrigação de devolver não só a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste, mas o título cearense de volta pro PC. Agora, a gente sabe que hoje no Brasil em geral, a torcida não quer só que o time ganhe, quer que ganhe e ganhe muito bem, jogue muito bem. E tem jogos que isso não vai acontecer. Eu lembro do nosso jogo contra o Uniclinic, que nós não jogamos muito bem, mas ganhamos o jogo. Qual foi o pior jogo assim, que vocês acharam? Floresta. Contra o Floresta? Contra o Floresta. Por quê? O campo, o cenário, não, por mais que a gente saiba que não é o melhor gramado, por mais que a gente saiba que a iluminação lá não é a melhor, isso não é... Nós aqui no Fortaleza, nós temos que criar uma outra cultura também, que não é se apegar a muletas de desculpa por causa disso, por causa daquilo. Porque quando a gente ganha, ninguém reclama. Tudo bem, né? A gente ganhou do Uniclinic, ninguém falou do campo. Ninguém falou do campo. Agora, nós não fizemos um bom jogo coletivamente, individual cada um e coletivamente. Não teve um jogador que fala assim, não, esse cara foi bem. Não, em geral. Geralmente, quando 3 jogadores não estão numa noite tão boa, num jogo tão bom, os outros conseguem compensar com muito esforço. Quando está mais da metade do time não está bem, então aí não tem como. Mas mesmo assim, nós tivemos chances de sair na frente, de fazer um gol. Eu acho que nós não podíamos ter perdido o jogo. Num jogo ruim, a gente tem que, no mínimo empatar. Agora, a gente sabe aquilo que tem que fazer, a gente sabe que nós já erramos o que tínhamos para errar, que esses últimos jogos agora não temos mais espaço para isso. Todos os jogos são decisivos e a gente tem essa mentalidade, essa visão que faltam poucos dias, que nós temos que nos aplicar nesses poucos dias. É tão difícil chegar e ganhar um título e deixar o nome marcado na história de um clube com um título, e nós estamos aí há poucos dias, há poucas semanas de poder fazer por merecer isso e estar na história do Fortaleza novamente e trazer novamente esse troféu que fica tão bonito lá no PC. Tem alguma preferência para adversário, Boeck, nessas semifinais? Ou final, uma final? Respeito todos eles. O Clássico Rei também Clássico Rei é sempre Clássico Rei. Forte para a torcida, né? Para nós também, né? Não necessita de nenhuma motivação extra, né? Clássico é clássico. Mas eu acho que esses últimos jogos agora, todos eles têm um componente, né, de uma rivalidade criada há pouco tempo, um pouco mais histórica e tal. E isso nos faz, tem que entrar todos os jogos de uma maneira como se fosse uma decisão mesmo. E é uma decisão. Agora, eu não escolho adversário, eu acho que antes de tudo nós temos que nos preocupar conosco mesmo. Eu acho que o mais importante é o Fortaleza se portar e se prestar, fazer uma prestação muito boa, que aí eu acho que nós estamos mais perto de conquistar os nossos objetivos, independente do adversário. Nós temos respeito por todos eles, do primeiro colocado ao último colocado, nós sempre tratamos da mesma maneira, e esse respeito, eu acho que isso tem que ser feito não só aqui no Ceará, mas em todo o Brasil. E aqui no Fortaleza a gente faz por isso, e por isso nós temos vitórias, muito mais vitórias do que derrotas ou empates, porque a gente respeita todos. Agora nós sabemos as nossas armas e queremos botar elas em prática e, se puder, até superar para conquistar esse título. O que é que o Rogério Ceni representa para a pessoa Marcelo Boeck, não o goleiro? Eu costumo dizer que em 2005 e 2006, quando eu estava começando a minha carreira no Internacional como jogando, eu tive a oportunidade. O Rogério Ceni sempre foi um ícone no Brasil e no mundo, né? Principalmente que ele revolucionou no Brasil aquilo que na Europa se faz muito, que é jogar com os pés, o goleiro ser mais um jogador de linha, né? E ele foi na perfeição aqui no Brasil, tanto os gols que ele marcou, e não é só os gols, eu acho que a batida na bola dele mudou a perspectiva toda de um goleiro aqui no Brasil, e a gente trabalhava com essa batida. A gente desde as categorias de base formado nisso. Agora, eu lembro de um treinador que chegou no Internacional e ele me chamou um dia para conversar, e ele falava assim, eu quero que vocês se espelhem no Rogério Ceni. Então imagina um treinador chegar no Internacional, que é um clube grande, que ganhou do São Paulo em 2006 na final da Libertadores. Quem era o treinador na época? Tu lembra, não? O Alexandre Galo, que teve essa conversa comigo em 2007. Eu quero que você se espelhe no Rogério Ceni. Então ele representa muito, não só dentro de campo, porque dentro de campo ele é um vencedor, é o maior vencedor da história do São Paulo.
foi campeão pela seleção e pelo São Paulo. Então, o goleiro Rogério Ceni, né? Mais de 100 gols. O goleiro Rogério Ceni é fora de série. Agora, eu gostava muito das entrevistas dele, das intervenções dele, da maneira inteligente dele se colocar em todas as situações. E eu acho que isso pode me acrescentar como goleiro, mas principalmente como ser humano fora de campo. Se a gente quer ter uma carreira depois do futebol ligado ao futebol, eu acho que ele é um grande exemplo para isso. Então, ele me representa e a gente tem conversas muito francas. Tipo assim, eu falo para ele assim, eu quero que tu me fale aquilo que eu tenho para melhorar, aquilo que eu preciso ser, porque eu quero terminar os meus anos de carreira ainda em alto nível, eu acho que tu pode me ajudar muito nisso. E ele falou, pode ficar tranquilo, quando tiver que chamar atenção, eu vou chamar. Ele cobra? Cobra muito, ele é muito exigente. E isso é bom, é bom porque te faz crescer. Tá certo, seu Marcelo Boeck. Já ele vai falar com a gente no último bloco sobre culinária. Você disse que ia, pensando quando fosse largar a carreira, ia abrir o restaurante, é isso, Marcelo? Não, já vendi o restaurante. Eu quero saber se ele é bom. Se ele é bom, minha gente. Vou te falar depois qual é o meu prato. Já ele fala. Já. Rogério, como é que você vê assim de uma forma geral? Você falou do Inter, falou aqui do Fortaleza. Rogério é meu treinador também, eu sou o Marcelo. Marcelo, gente. É porque as suas referências são parecidos. Isso é um elogio, você chamar de Rogério Ceni. Pronto, Marcelo Ceni. Como é que você vê, Marcelo, no cenário nacional? Como é que está o futebol brasileiro de uma forma geral, hein? Eu acho que o futebol brasileiro deu uma evoluída, deu uma atualizada, né? Principalmente com o Tite, né, na seleção. Ele se tornou um ícone, então, agora no Brasil, por tudo que ele fez no Corinthians e agora na seleção. Ele devolveu um respeito que nós, como brasileiros, deveríamos retomar, principalmente após o 7-1, né? E então ele nos trouxe os treinadores novos agora, como o Rogério Ceni, como o Klemer também, que foi comigo, também agora está voltando a ter uma nova geração de treinadores que são estudiosos, que são principalmente gestores de ego. Eu acho que essa é a maior função que lá na Europa se faz muito, e nesses 9 anos que eu tive na Europa, o que eu mais aprendi foi isso. A gente analisar a tática do jogo, que lá eles são muito comprometidos com isso, e você ser um gestor de egos. Porque cada um dos jogadores tem um ego muito alto. Tem um ego, um orgulho, tem a sua vaidade, tem a sua personalidade. E hoje um treinador de sucesso tem que saber lidar com o Neymar e tem que saber lidar com um jogador de não tão boa qualidade. E isso o Tite é. E ele está nos ensinando a ter essa característica. Me lembro que o Muricy Ramalho, por exemplo, como meu treinador, foi ele que me lançou no Internacional. Ele era um cara que sabia gerir o grupo como ninguém. Ele não era bom para a imprensa. Ele era meio brabo aí. Mas lá no Internacional precisava disso. Precisava disso porque lá a imprensa dominava algumas coisas e lá ele conseguiu. Mas ele sabia lidar com os mais jovens, inúmeras vezes em 2003, quando eu subi com 18 anos, inúmeras vezes reunião só com os mais jovens, até 20 anos, e reunião com os mais velhos. Ele sabia gerir isso muito. Ele fazia o simples bem feito. Então, eu acho que isso é uma essência hoje no Brasil, que a gente tem que voltar a querer aprender sobre futebol, querer aprender sobre pessoas, querer aprender sobre respeito, sobre filosofias, e aí a gente implantar isso, porque na teoria é muito bonito, mas tem que ser na prática. E aí o Brasil há uma coisa diferente de todo mundo, que é uma resposta imediata. A gente precisa de resultado imediato. Nenhum treinador no Brasil suporta se não tiver vitórias, e então passa muito pelo jogador. Eu acho que o maior culpado hoje da mudança de técnicos que há no Brasil são os jogadores. Eles às vezes não entendem realmente aquilo que nós precisamos fazer em campo e aquilo que a gente representa, seja na torcida, seja para o clube, seja para a comissão técnica e para nós mesmos. Você falou sobre a seleção brasileira, você está confiante nesse trabalho do Tite? Eu acho que sim, eu acho que o Tite é um cara que não é muito deslumbrado com as vitórias e não é pessimista quando perde. Então, eu acho que ele é um cara muito equilibrado e ele conseguiu fazer com que a seleção... imagina a seleção brasileira, os seus egos, né? As suas vaidades, seus as estrelas que brilham demais ali, né? Mas com razão, tem qualidade mesmo. E quando a gente vai para fora, a gente vê que o brasileiro é diferenciado mesmo. A qualidade brasileira é difícil você encontrar em outro lugar. Agora precisa fazer com que todos entendam o mesmo propósito. Todos os brasileiros depositando essa confiança e eles representando todos nós. E eu acho que o Tite consegue fazer isso. Eu não espero o título, mas eu espero... Dá para levar, não? Não, eu não ponho expectativa no título, mas eu tenho uma fé que nós vamos ganhar, que tá louco. Deu para esquecer aquele 7-1. Não. Ainda tem uma conta a pagar ainda. Ainda tem a conta a pagar? Dá certo. E em relação à conta a pagar, Boeck, você se sente uma pessoa totalmente realizada ou está faltando alguma coisa para Marcelo Boeck? Eu acho que todo ser humano nunca pode uma coisa é você ter a gratidão de reconhecer que aquilo que nós temos até hoje foi muito bom
de nós sermos gratos a Deus por termos saúde. Hoje a gente vê tanta saúde indo pelo brejo, o amor ao próximo indo pelo brejo. Então, para matar hoje está muito fácil, a gente não tem mais o valor à vida do ser humano. Então a gente tem que dar valor por estar vivo, por ter saúde, por ter a família que a gente tem, por ter condições de viver uma vida boa. E uma vida boa não quer dizer uma riqueza extrema, não. É você ter a sua casa, ter as suas contas certinhas para poder pagar, você viver uma vida que não precisa ficar se mostrando muito, mas viver uma vida feliz. Eu acho que essa felicidade me completa. Eu tenho filhos maravilhosos, tenho uma esposa que sem ela eu não estaria hoje onde eu estou. Tem um clube do tamanho do Fortaleza, do qual a gente tem muito para fazer. Agora, eu acho que nós podemos chegar muito mais além. Eu acho que o ser humano nunca pode se dar, não, tá bom aqui. A gente sempre pode alcançar um pouco mais. Seja no Fortaleza, seja na vida pessoal. Eu acho que nós temos, e creio muito que nós temos grandes coisas ainda para viver. Tá certo, é o Papo Boeck no Jogo Certo. A gente volta já já. Intervalo rapidinho. Último bloco do nosso programa e a gente continua nesse papo gostoso, descontraído com Marcelo Boeck. Já que a gente está nesse clima descontraído, Boeck, o que você gosta de fazer quando não está jogando, hein? Eu e minha esposa, a gente gosta muito de ver filmes e seriados, mas a gente está retomando aos poucos agora porque meus dois filhos têm uma energia que quando eles estão em casa não dá tempo para fazer nada. A gente, para aproveitar, então a gente vai no cinema com eles, que acho que a gente passa tanto tempo no futebol, em concentração, em treino, tudo, que acaba aqui sendo a nossa família principal, né? Mas a gente não pode esquecer aquilo que são as nossas origens, a nossa herança. Então a gente valoriza muito tempo em família quando eu estou em casa. Então a gente tenta diversificar um pouco lá. Meu filho está agora tendo aquele gosto por futebol também. A minha Você incentiva, assim, seu filho? Ele tem quantos anos? Eu não gosto, ele está com 7. Eu não gosto de ir nos treinos dele, porque eu acho que é uma pressão desnecessária. Que possa vir a trazer, né? Ainda mais aqui em Fortaleza hoje, onde, graças a Deus, onde eu vou, sou reconhecido por aquilo que a gente vem fazendo. E isso faz que eu acho que na cabeça dele não é o momento dele sentir essa pressão. O futebol tem tanta pressão que ele vai, se ele quiser seguir essa carreira, ele vai viver, que quem sou eu para botar mais uma pressão? E eu vivi paz. Chuta assim, faz assado e tal. Eu acho que ele tem condições mais de ser goleiro do que qualquer outra posição. Minha opinião. Ele vai segurar mas bem, eu quero que ele, tipo assim, seja dele, entendeu? Eu acho que nessa fase ele tem que gostar do futebol. Se ele quiser ser goleiro, ele tem que gostar de tomar bolada, gostar de cair no chão, gostar, às vezes, de ralar o joelho, o cotovelo e tal. Então eu deixo muito ele à vontade. A minha esposa já é aquela mãezona que vai lá e às vezes dá uns gritos de vez em quando e tal. Mas eu gosto de vez em quando para ele sentir que o meu pai está prestigiando, mas eu não quero botar uma pressão muito grande nele. Então eu costumo em casa brincar muito com ele, ele é muito apegado a mim, principalmente depois de tudo que aconteceu lá na Chapecoense. E a minha filha agora é o xodozinho também, que ela está naquela fase agora de querer muito uma presença masculina, porque ela convive muito com a minha mulher, né? Então quando eu chego em casa é algo diferente. Então, às vezes a gente chega cansado, chega uma noite mal dormida pós-jogo, então a gente dorme muito mal e eu preciso estar lá. Então, a gente tenta fazer a maior parte do tempo, extra jogo, extra treino, extra concentração, estar em casa, tendo um tempo de qualidade com eles. Por que ser goleiro, hein, Boeck? Quem te incentivou a Hoje eu li uma frase que goleiro não se cria, goleiro se nasce, né? E eu acho que foi sempre assim. Desde o começo, eu lembro as minhas lembranças menor idade que eu tenho chuta a bola aí, chuta a bola. Então, eu acho que desde pequeno eu tinha, por mais que eu gostasse às vezes de jogar na linha, de fazer um gol, de dar um carrinho e tal, mas eu sempre, não, chuta aí. Eu lembro que o meu pai era presidente do clube lá da minha cidade e tinha aqueles torneios municipais e regionais, e aí tinha o primeiro e o segundo quadro. Eu entrava em campo, os caras queriam aquecer, o goleiro queria aquecer, não, chuta aí, chuta aí. Sou filho do presidente, Ninguém mais comigo, né? E eu lembro que eu era uma praguinha quando era pequeno, assim, porque eu incomodava muito e tal. Mas hoje eu vejo o porquê de tudo aquilo, né? Eu lembro que teve uma fase lá na minha cidade, na escolinha, que nós tínhamos 2 goleiros e faltava um zagueiro. E o outro não tinha muita condição de ser zagueiro, aí me botaram você foi pra jogar. ser zagueiro? Aí eu fui pra ser zagueiro. Só que aí ele tomou 2 gols que o pessoal, não, volta. Aí desde lá eu nunca mais saí. Aí eu fui pra goleiro mesmo. E você tem alguém da família que joga futebol? O incentivo foi do pai, é isso? Foi, mas assim, toda a minha família sempre jogou futebol lá, amador, né? Municipal, regional e tal, então todo mundo jogou. Teve até uma situação histórica, que é onde os meus 3 tios e o meu pai jogaram juntos no mesmo time. Então todos eles eram envolvidos, né, no futebol.
E o meu pai sempre jogou muito também, gostava de jogar muito futebol, então sempre teve. A minha mãe sempre no campo. A minha mãe conta histórias que quando o pai estava jogando, eu estava na barriga dela, ela no campo, gritando. Então acho que sempre já teve essa nasceu, influência. já foi. 33 anos, não é isso, Boeck? Você pensa em encerrar a carreira no Fortaleza ou você pretende ir para um outro clube ou fora? Tem essa pretensão? Lógico que no futebol a gente nunca tem uma certeza absoluta, né? Mas hoje o meu projeto, tanto é que essa renovação de contrato, 3 anos, eu tive uma conversa com o Rogério Ceni, do qual eu falei que eu, na minha cabeça, no mínimo mais 5 anos, porque eu queria sempre estar em alto nível. Eu acho que o meu corpo, tudo aquilo que envolve futebol, hoje a modernização do futebol, acho que eu consigo no mínimo mais 5 anos. Ele falou que eu jogaria mais. Amém. Mas eu tenho meu projeto no mínimo 5 anos e creio que aqui no Fortaleza. Eu creio muito aqui no Fortaleza. Eu tenho essa cabeça hoje. Quando eu estou num lugar, principalmente depois de tudo que a gente viveu e vive aqui no Fortaleza, o meu foco é que nem aqueles cavalos que põem aqueles negócios a ver, é sempre o mesmo foco. Então, o meu foco hoje é Fortaleza e eu procuro lutar para que não seja só 3 anos, sejam mais anos ainda aqui no Fortaleza, porque a minha vontade é encerrar depois do Fortaleza estar na Série A bem. Então eu gostaria de ter um antes Boeck e um depois Boeck. O que é que essa torcida do Fortaleza representa para você, hein, Boeck? A torcida do Fortaleza é algo diferente. Por onde eu passei eu sempre fui muito querido, né? Até hoje eu recebo mensagens lá de Portugal, porque fui muito querido lá. Então, só que com tudo que aconteceu na Chapecoense, houve uma conexão desde que foi vinculado o meu nome a Fortaleza. E o pessoal do marketing conta que quando veio a proposta, que eu já estava motivado, eu comecei a seguir as redes sociais do Fortaleza, o pessoal começou a notar que eu comecei a seguir. Então eu recebi muitas mensagens. Vem aqui para Fortaleza que aqui nós vamos cuidar de ti, tu vai ser acarinhado e tal. E realmente, desde o primeiro dia, antes mesmo de eu chegar, mas desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, houve uma conexão muito grande. Eu acho que depois dos 30 anos tu começa a entender o futebol não só do lado do jogador, tu consegue entender o outro lado. Então eu consigo entender, por mais que em certos momentos eu não aprove certas atitudes da torcida, seja jogando ou seja fora do jogo, eu consigo entender o torcedor, consigo entender um pouco da comissão, consigo entender um pouco da direção, aquilo que representa para o clube, e aí começa a ter uma visão diferente e aí há uma conexão maior. Agora, lógico, a torcida do Fortaleza reconhece aqueles que se entregam em campo, então todo jogador do Fortaleza que se entrega em campo, ela tem um carinho especial e graças a Deus sempre teve, não só comigo, mas com a minha família toda. E isso às vezes até me emociona demais. Eu não consigo, tu falou de ver os jogos, ver as defesas, eu não consigo ficar muito tempo assim vendo os lances do ano passado, porque começa a me arrepiar, começa a chorar, alguém manda uma mensagem especial, aí já minha esposa fala, tu tá muito chorão, não sei o que e tal. Você é sensível? Você é sempre muito sou emotivo, sério? Você é emotivo? Eu acho que em campo eu consigo ter uma frieza assim de saber o que eu tô fazendo, concentrado ali e tal. Mas depois do jogo, com tudo aquilo que é emoção, porque o futebol é emoção. Se não tiver emoção, não é futebol. Aí eu me envolvo muito. Acabou o jogo, aí já é outro Marcelo, aí já entra, já começa aquele negócio todo e tal. E por isso que eu demoro a dormir também, porque eu fico pensando, seja na vitória, seja na derrota, eu fico pensando o que eu podia ter feito melhor, aquilo foi legal, o que dá pra fazer amanhã. Ai, meu Deus, imagina a mulher desse homem, meu Deus, aguentando tudo isso. Ela tá dormindo isso. já. Tá. Como é o nome dela, Boeck? Daiane. Daiane, minha filha, você é uma abençoada, querida, porque aguentar tudo... E ela fica assistindo junto contigo? Não, fica questionando com ela, não, né? Depois mas ela entende muito futebol, porque depois que a gente conviveu, a gente tá há 10 anos de casado, mas há 11 anos junto, né? Então ela começou a aprender sobre futebol, hoje ela entende de futebol. Mas a mulher de jogo de futebol, mesmo que ela não entenda, quando ela dá uma opinião, é muito importante a gente escutar. Porque às vezes a gente está tão envolvido, uma visão de fora vê um pouco as coisas melhor. E hoje ela entende tudo aquilo que é o universo Fortaleza, o universo futebol, aquilo que nós representamos para o Fortaleza. Então, sem ela não seria nada, não seria o Marcelo Boeck do Fortaleza. Tá certo. Um jogo inesquecível, Boeck, foi aquele diante do Tupi? Nessa carreira, se a gente pudesse fazer um fechamento, uma partida inesquecível que marcou o Marcelo Boeck? Não, com certeza do Tupi, por tudo aquilo que representou, principalmente após o apito final. Que aí saiu desespero, tudo. Hein, Boeck? Mas eu tenho uma imagem nossa contra o Moto. Foi a primeira vez assim minha no Fortaleza que realmente a torcida foi no Castelão. Abraçou aquilo que nós tanto tentava falar, não adianta vocês meter o pau, porque esse é o time que vai ser e vai ter que ser com eles. E o pós-jogo com o Motoclube, e eu fiz algumas defesas nesse jogo, eu fui muito bem, graças a Deus.
E eu lembro que aí quando eu sempre tenho o costume, independente da derrota, às vezes eu saio muito louco, então não dá tempo de, eu não quero cumprimentar a torcida porque eu tô como eles. Então sai direto. Mas 90% dos jogos eu gosto de cumprimentar a torcida, independente do resultado, porque é um respeito nosso para com eles. Mas aquele jogo a gente começou a cumprimentar a torcida, e quando a gente bate lá com a parte da TUF, que tá a maioria do pessoal lá, teve uma fotógrafa que tirou uma foto minha batendo palma e eu batendo assim no peito para eles e pegando tudo aquilo lá. Então, quando eu saio dali, eu olho pro meu filho, porque a minha esposa mais ou menos senta no mesmo lugar e é perto do gol. E aí, quando eu olho pro meu filho, ele tá sem camisa, balançando a camisa junto com a torcida, para mim é essa a imagem que eu guardo. Por mais que o Tupi seja emocionante, inesquecível, essa imagem para mim é demais. Você vê a torcida gritando o seu nome, você é referência da equipe, Boeck, mas assim, quem você acha um nome no futebol que você vê que você se espelha, que você é um nome que merece respeito? Pode ser aqui no Fortaleza, pode ser em outros clubes. Quem é o nome do futebol que você... Eu acho que a partir do momento que a gente conhece as pessoas, a gente tem uma conexão muito maior, uma intimidade muito maior, e faz com que abram os nossos horizontes, os nossos olhos mais, né? Eu sempre tive o Taffarel e o Schmeichel. O Taffarel acho que foi uma referência para o Brasil por ter sido, acho que o grande nome da seleção brasileira. Ele abriu as portas nossas lá na Europa. O Schmeichel foi um estilo de jogo que eu gosto, Peter Schmeichel, né? Depois eu conheci o Rogério Ceni como goleiro, joguei contra ele, pude trocar camisa com ele. Hoje eu sou treinado por ele, então, como eu falei, ele dentro de campo e fora de campo me ensina muito. Mesmo sem falar, às vezes a gente só num olhar, eu já vejo algo. Mas eu vou te falar que hoje a minha referência, e todos esses que eu falei, Taffarel, Schmeichel e Rogério Ceni, eu estou falando em alto nível. Mas há alguém que está um pouco acima porque eu pude conviver com ele, e ele é um ídolo do Fortaleza. Então, para mim, ele não é só o goleiro que é ídolo do Fortaleza, não foi só o treinador de goleiro. Ele é um grande amigo que eu pude fazer no futebol, e é poucos, às vezes, a gente ter um vínculo tão forte. E ele... Para mim, ele foi um pai, porque muitas vezes na hora de puxar a orelha, ele soube puxar. Na hora de elogiar, ele soube elogiar. A primeira frase pós-jogo do Tupi foi ele que fez, então tem coisas que... No jogo aqui do Tupi, ele falou assim, chegou o teu momento de brilhar, então aproveita, curte esse momento. Para mim é o Bosco. Bosco Eu acho que ele como ser humano, como pai de família, como marido, como treinador, como goleiro... Porque quando a gente sai de algum lugar, a gente gosta de deixar saudade positivamente, né? E hoje, quando eu quero sair do Fortaleza, eu quero deixar essa saudade que o Bosco deixa. Tipo assim, essa lembrança boa dele pelo caráter que ele é, por tudo que ele foi como goleiro que ele representou pro Fortaleza, mas principalmente o pós, né? Porque às vezes a gente se torna soberbo com tudo que a gente conquista como jogador e a gente esquece das pessoas do dia a dia. E ele não. Ele foi ao contrário, ele valoriza isso. Então, para mim, foi um aprendizado e ele, para mim... está em grande nível. Vocês têm contato ainda, sim? Graças a Deus, graças a Deus. O Haroldo que veio para o lugar dele e o Guto, né, que já estava aqui, são grandes pessoas também, grandes treinadores, né? E eu creio que com o convívio, com o passar do tempo, a gente cria esse vínculo muito forte. Mas o Bosco, tipo assim, houve uma conexão muito rápida. Você conheceu o Bosco aqui? Aqui. Tipo assim, eu joguei na época que o Rogério jogava, a gente tinha aquele Bosco e tal. Mas de conhecer, por isso eu falo, quando a gente conhece alguém, a gente pode falar assim, não, é uma referência, é isso, é aquilo. Então, hoje eu conheço o Bosco, conheço a família do Bosco. Isso emociona ao falar dele, né? Emociona porque, tipo assim, ele é uma referência não só como goleiro, como treinador, ele é uma referência como homem. Eu acho que isso acho que é a maior referência que a gente pode deixar. Bosco, e o Boeck vai tentar fazer o que ele fez também, porque o Bosco a torcida gritou muito o nome do Bosco Paredão nos estádios de futebol. Nesse jogo do Motoclube, eu lembro do segundo tempo, quando ele faz o aquecimento, quando ele sai, a galera grita Bosco Paredão. Então, e por mais que elas enxerguem só o Bosco goleiro, o Bosco Paredão, a gente enxerga o Bosco ser humano. Então, para mim, que nem eu falo, eu quero deixar esse legado que o Bosco deixou. Olha. Conta essa história de cozinha pra gente finalizar o programa. Que história é essa? Minha melhor, Boeck Papo Culinária agora, vai, Boeck. A melhor cozinha é o Nissin Miojo.
Ai, Boeck, eu pensei que ele fosse falar alguma coisa, minha gente. Não, eu faço churrasco asa. bom. Eu já aprendi. O churrasco, me botaram você é do Sul, se você não esposa fizer botou numa fria, o meu primeiro churrasco oficial. Foi lá em Juiz de Fora, na terra do acesso. Me botaram numa fria, tinha 20 pessoas, e falaram assim, tu é gaúcho, então te vira. Primeira vez que fiz churrasco. Não foi lá aquelas coisas, mas comeram tudo, Não tem com pão, a história com pão também, né? Não, mete pão, mete em top de pão, de salsicha, e depois que vem a carne. Se vier dura, já estão entupidos mesmo. Mas hoje, graças a Deus, a minha esposa foi a cobaia, mas hoje eu já faço um churrasco muito bom. E um churrasquinho? Hoje a carne lá em casa é comigo, ninguém pode tocar. Então vamos combinar. E ninguém pode me atrapalhar também na hora de estar fazendo, senão eu já perco o fio da meada. Tem toda a concentração. E é tranquilo, Boeck, em casa, além de ficar com as crianças e toda essa parte da cozinha? Eu sou chato. Você é chato, Boeck? Tu falou bem que para ela me aguentar não é fácil. Principalmente nas férias que não tem competição, eu sinto falta de uma competição. Sério, Boeck? Aí eu me torno insuportável. Ô, Boeck, mas faça isso tipo não, assim, rapaz. mas eu tenho momentos assim de muita alegria. Eu digo que eu sou chato porque eu sou muito perfeccionista. Então isso ao extremo se torna... Eu sou muito autocrítico comigo mesmo. E isso às vezes a gente tem que ter um equilíbrio, só que tem dias que extrapola um pouquinho. Mas ela já me conhece, então ela já sabe como funciona e a gente tem, graças a Deus, são 10 anos juntos já, né, de casado, então... Já temos uma sintonia boa. Na hora da entrevista não pode ser chato não, hein? Não, mas aí ela fala assim, por que tu não é bonzinho como tu é quando fala? Tal. Eu tenho que aguentar, mas eu concordo com ela, tá certo. O que é que a torcida do Fortaleza pode esperar do churrasqueiro Marcelo Boeck para essa reta final, hein, Boeck? Além do churrasco bom, ele vai fazer o churrasco, vai convidar todo mundo, hein? Nós estamos aqui no CT Maracanãú, não é isso? Vai convidar a torcida. Mas fala pro Rogério pagar, ele tem mais dinheiro. Não. E você vai fazer o churrascão pra galera, hein? Galera toda convidada. Se Deus quiser, com o troféu ali no meio. Olha. Não, mas eu acho que esse é o nosso objetivo. Nós temos que pensar nisso. Se nós pensarmos em só ir para a semifinal, nós não estamos sendo Fortaleza. Eu acho que se um jogador de Fortaleza está aqui sabendo que tem condições de nos próximos jogos conquistar e marcar um nome na história do clube com o título, nós temos que ter essa ambição e temos que focar isso. Eu tinha um treinador que falava assim, foca a lua, mas se chegar nas estrelas já tá bom. Então é assim, a gente foca lá e chega lá. Eu acho que se nós não tivermos essa motivação, essa meta, nós não chegamos em lugar nenhum. Então, o que pode esperar, eu acho que não só do Marcelo, mas de todos os jogadores, é uma outra versão do Fortaleza dessas 9 vitórias do que foi o último jogo contra o Floresta, que a gente possa fazer muito mais e melhor e principalmente se entregar em campo, porque quando a gente se entrega todo mundo junto com o mesmo espírito, nós não somos a melhor equipe do mundo, mas é muito difícil ganhar da gente. Então, eu acho que esse é o intuito, nós temos que ser vibrantes, aguerridos, fortes, né? Como diz o nosso hino. E eu acho que é isso que é o lema do Fortaleza, é assim que nós temos que encarar e é assim que nós vamos encarar, porque senão nós não estamos respeitando a nossa instituição e não estamos sendo verdadeiros com a camisa que a gente veste. Tá certo, Marcelo Boeck, muitíssimo obrigada pela nossa entrevista de hoje. Não vou esquecer do churrasco, hein? Tá bom. Tá é só trazer a carne. Tá certo, gente. O carvão eu trago, pode deixar. Pô, vou trazer, não é isso? Olha, gente, esse foi o Jogo Certo desta terça-feira. Um grande abraço com o Marcelo Boeck e até a próxima.